Fala aí galera, Vitor Pereira para mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo muito importante, vamos falar sobre fundos de fundos. É uma forma de investir em fundos imobiliários, uma forma de investir em imóveis, que para mim é uma das melhores formas para ficar exposto em imóveis. Nesse vídeo você vai entender o que é um fundo de fundos, como ele faz para ganhar dinheiro, as vantagens e desvantagens de investir num fundo de fundos, e se eu invisto em fundo de fundos, o que eu faço, se eu estou comprando, se eu estou vendendo, como eu estou alocando o meu dinheiro. Existem diversos fundos imobiliários. Existem os fundos de tijolos que investem em prédios, os fundos de shoppings que investem em shoppings e ganham aluguel das empresas varejistas que estão lá dentro vendendo. Existem os fundos de CRI, que é aqueles de recebíveis imobiliários. E existe também uma classe que é chamada fundos de fundos. O que é um fundo de fundos? É uma gestora que colocam especialistas para comprar fundos imobiliários, ou seja, em vez de você ir lá dentro da sua corretora, escolher um fundo imobiliário, você contrata uma gestora, que é esse fundo de fundos, e ela mesma vai lá e ela vai escolher os fundos imobiliários de acordo com a expertise de sua gestão, seus analistas, seus especialistas. Vitor, fundos de fundos compram outros fundos. De que forma eles ganham dinheiro? Como eu posso confiar em alocar o meu dinheiro num fundo de fundo? Fundos de fundos, eles ganham dinheiro da seguinte maneira. Quando eles compram fundos imobiliários, eles recebem um aluguel, porque eles são cotistas como eu e você. Nós somos pessoas físicas e eles são pessoas jurídicas. É um fundo que faz essa aquisição. Então eles ganham dinheiro através do aluguel que eles recebem dos fundos imobiliários e eles também ganham dinheiro naquele spread da compra e venda de um fundo. Ou seja, quando eles compram um fundo mais barato, vendem eles um pouquinho mais caro. Então dessa forma eles vão alavancando o seu patrimônio e pagando para nós aquela renda mensal. Como todo investimento, existem vantagens e desvantagens. Vou começar falando sobre as desvantagens. Vamos falar das desvantagens e depois das vantagens, né? Como um fundo imobiliário ele cobra uma taxa dos seus cotistas, os fundos de fundos também cobram uma taxa. Então imagina, aqui está um fundo de fundo que ele compra vários fundos imobiliários. Então esses fundos imobiliários têm as suas taxas e esse fundo também tem a taxa dele, ele também precisa ganhar. Então quem compra esse fundo de fundo, ele vai estar pagando tanto a taxa do fundo imobiliário que ele comprou, quanto a taxa do próprio fundo que você investiu. Vitor, então se para mim está pagando taxa e taxa e mais taxa, não vale a pena eu comprar um fundo de fundo. Vale mais a pena eu mesmo ir lá e comprar o meu fundo imobiliário. Só que aqui eu vou trazer algumas vantagens do fundo de fundo que muitas vezes não estamos enxergando. Do mesmo jeito que ele cobra uma taxa sobre taxa, você também pode comprar esse fundo com um desconto sobre desconto. O que seria isso, Vitor? Imagina que você quer virar um empresário e vai comprar uma revenda de carro, tá? E aí você vai lá comprar aquela revenda e alguém avaliou aquela revenda por R$1 milhão, um exemplo. E aí você está negociando aquela revenda por 900 mil, ou seja, você está ganhando um desconto de 10% sobre essa revenda. Só que essa revenda, ela já tem alguns carros lá dentro. E todos esses carros que você está comprando, eles também estão com desconto. Ou seja, você está comprando um desconto tanto nos carros quanto naquele negócio, entendeu? Você está comprando desconto sobre desconto. Aí que está o ponto. Quando você compra um fundo de fundos e eles estão com um preço sobre o valor patrimonial abaixo do que eles valem, você está comprando aquele fundo abaixo do seu valor e sendo que esse fundo ele detém cotas que também estão abaixo do que eles valem. Então por isso vale a pena você entrar no fundo, avaliar as cotas que ele tem, quais fundos imobiliários compõem a carteira daquele fundo de fundo, para entender se aqueles fundos estão com um deságio, ou seja, estão abaixo do que eles realmente valem. Então você vai estar comprando um desconto naqueles fundos que ele investe e o desconto sobre o próprio fundo de fundo. Outras vantagens de um fundo de fundo. Como ele compra diversos fundos imobiliários, quando você compra um fundo de fundo, você está diversificando muito a sua carteira. E além disso, quem faz a compra e vendas desses fundos imobiliários lá dentro do fundo de fundo é um especialista, alguém muito inteligente, com certeza mais inteligente do que eu ou do que você, para fazer a compra e venda ou manter aquele fundo imobiliário que eles estão investindo. E como esses fundos são pessoas jurídicas e detêm um patrimônio muito grande, eles conseguem oportunidades que nós, pessoas físicas com pouco poder aquisitivo para investir, não conseguimos enxergar, não conseguimos encontrar esses fundos imobiliários. Ainda há oportunidades abaixo do seu valor patrimonial, que é um dos fatores mais importantes para mim para fazer compra em um fundo imobiliário. Claro que a localização também,
mas num fundo de fundos, você comprar ele com desconto é um dos fatores principais. Você está comprando ele com desconto e os fundos em que ele está investindo também provavelmente estarão com desconto. Ou seja, as condições ainda são favoráveis para investir em um fundo de fundos, na minha humilde opinião. Então, para mim, fundo de fundo ainda tem espaço na minha carteira. Até a data de hoje, investir em fundos de fundos. Se a taxa de juros baixar e os fundos ficar um pouco mais caros, todos os fundos eles vão ficar um pouco mais caros do que estão. Essa é a tendência. Então, ou seja, você precisa diversificar o seu patrimônio e ir alocando neles mesmo assim. Para quem está começando a investir, um fundo de fundo é uma boa oportunidade, pois você está já pegando uma grande diversificação e colocando a gestão desses fundos imobiliários na mão de grandes especialistas. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que você tenha gostado, pois eu estou muito feliz, porque quando eu trago conteúdo para vocês, eu preciso também estudar o que especialistas estão falando, economistas, pessoas extremamente inteligentes, para mim trazer isso filtrado com a minha cara aqui para você. Então, se você gostou, curte aí o canal e se inscreva para continuar crescendo cada vez mais. Um abraço e até a próxima.